Depois de 23 anos de casamento, vi a minha mulher beijar outro homem numa festa em Sintra. Não gritei. Não fiz uma cena. Simplesmente peguei no telemóvel e premi um botão que iniciou uma reação em cadeia, destruindo a vida deles antes mesmo de os lábios se separarem. Eles achavam que eu era fraco, mas esqueceram-se de qual é a minha profissão. O meu nome é João, tenho 48 anos e nos últimos 15 anos, construí uma reputação como o melhor especialista em segurança digital e forense de Lisboa. A ironia do destino é que protegi os segredos das maiores empresas de Portugal, enquanto as fundações da minha própria vida rachavam silenciosamente. Quando se vive com alguém durante décadas, desenvolve-se um sexto sentido. É como um ruído de fundo que, de repente, se cala antes da tempestade. Eu notei as mudanças, mas o meu cérebro recusava-se a aceitá-las. A Sofia, de repente, começou a ir ao Pilates 4 vezes por semana em vez de 2. Começou a colocar o telemóvel com o ecrã virado para baixo assim que eu entrava na sala. Pequenos detalhes que o coração ignora, mas que o subconsciente grava no disco rígido. A nossa filha, que estuda em Coimbra, perguntou-me no mês passado se estava tudo bem entre nós. Ela notou a frieza na voz da mãe, mas eu atribuí isso ao estresse. Fui um idiota ingênuo. Naquela noite, uns velhos amigos convidaram-nos para a festa anual na sua vivenda em Sintra. A Sofia disse que iria separada, pois tinha marcação no cabeleireiro no Estoril. Esse foi o primeiro sinal de alerta. Em 23 anos, nunca tínhamos chegado a eventos separadamente. Mas eu engoli a mentira, entrei no meu carro e conduzi pelas estradas sinuosas de Sintra, sem suspeitar que estava a ir para o funeral do meu casamento. Cheguei às 7 da tarde. O pátio já estava cheio de carros de luxo. Cumprimentei os anfitriões, peguei num copo de água e comecei a analisar a multidão. A Sofia apareceu apenas 40 minutos depois. Ela estava diferente. Um novo penteado, madeixas mais claras e um vestido cor de vinho que abraçava sua figura de uma forma que ela já não usava para mim há anos. Ela não me procurou com o olhar. Atravessou o salão diretamente para o terraço, onde era permitido fumar. Senti um frio estranho no estômago. O instinto, que tantas vezes me salvou no trabalho, gritou o perigo. Não fui atrás dela abertamente. Contornei a casa pelo jardim, escondendo-me na sombra dos ciprestes. E foi então que o vi. Alto, grisalho, num fato feito à medida. Era o Ricardo, um promotor imobiliário conhecido, cujas manobras financeiras eu já tinha visto de relance nas notícias. Ele estava num canto escuro do terraço. Quando a Sofia se aproximou, o rosto dele transformou-se. Não era um sorriso de cortesia. Era um sorriso de posse. A Sofia inclinou-se para ele, sussurrou algo e ele, com a confiança de um dono, colocou a mão na cintura dela. E então, ela beijou-o. Não foi um beijo amigável na face. Foi um beijo profundo, apaixonado, carregado de uma história que eu desconhecia. Eu estava a 3 metros deles, oculto pela escuridão. A minha mão apertou o telemóvel no bolso. A minha primeira reação foi querer sair dali e partir-lhe a cara. Mas a voz do meu pai ecoou na minha mente, a emoção é inimiga da estratégia. Respirei fundo. Tirei o smartphone e, em vez de ligar a câmera, abri a aplicação do nosso banco. Os meus dedos tremiam, mas verifiquei rapidamente as últimas transações. E aí estava, a primeira reviravolta que me atingiu com mais força do que o beijo. 2 horas antes da festa, tinham sido transferidos 5.000 euros da nossa conta conjunta. O destinatário? Uma empresa de fachada que, por ironia, eu estava a investigar na semana passada para outro cliente. Essa empresa pertencia ao Ricardo. A Sofia não me estava apenas a trair. Ela estava a financiar o negócio do amante com o meu dinheiro. Naquele segundo, a tristeza desapareceu, dando lugar a uma fúria fria e calculista. Percebi que aquilo não era apenas um caso. Era um assalto. Dei um passo atrás para as sombras, mas, de repente, o telemóvel da Sofia, que estava na mesa ao lado deles, iluminou-se. Vi a notificação no ecrã de bloqueio, pois a letra estava configurada para um tamanho grande. A mensagem era de um contato guardado como advogado.
O texto dizia: os papéis estão prontos. Se dermos entrada amanhã, ficas com 70% dos bens, alegando a instabilidade mental dele. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Eles não dormiam apenas juntos. Eles planeavam declarar-me louco para ficarem com tudo que eu construí a vida inteira. A Sofia ria-se de algo que o Ricardo disse, sem imaginar que eu estava nas suas costas a ler a minha sentença. Virei-me lentamente e caminhei para o meu carro. Ninguém notou a minha saída. Não fui para casa chorar na almofada. Fui para o meu escritório no centro de Lisboa. Se eles queriam guerra, escolheram o adversário errado. Sentei-me em frente ao meu potente computador, rodeado de monitores, e sussurrei para o vazio: queres 70%, Sofia? Não vais ter dinheiro nem para o bilhete de autocarro. Naquela noite não dormi. Comecei a maior auditoria da minha vida, e o alvo era a minha própria mulher. O escritório estava mergulhado numa penumbra azulada, iluminado apenas pelo brilho frio dos 6 monitores que formavam a minha fortaleza digital. Enquanto a maioria dos homens na minha situação estaria a embebedar-se num bar ou a conduzir erraticamente pela marginal de Cascais, eu estava a fazer o que fui treinado para fazer: caçar. A adrenalina tinha desaparecido, substituída por uma clareza mental cirúrgica. Para o mundo exterior, eu era vítima, o marido traído prestes a ser descartado. Mas naquele quarto, eu era o predador. A Sofia cometeu o erro clássico dos amadores, subestimou o acesso administrativo que eu tinha à nossa vida digital. Ela achava que mudar a palavra passe do Instagram era segurança, mas esqueceu-se de que eu fui quem configurou a nossa rede doméstica, os servidores de backup e a sincronização na nuvem há 10 anos. Não precisei de forçar nenhuma entrada. A arrogância é sempre a maior vulnerabilidade de um sistema. Entrei na conta dela através do nosso servidor partilhado, aquele que usávamos para guardar as fotografias de família e os documentos fiscais. O que encontrei lá não foi apenas uma prova de infidelidade, mas um mapa detalhado da minha destruição. Havia uma pasta oculta, mascarada como receitas de Natal, que continha centenas de capturas de ecrã, documentos PDF e ficheiros de áudio. Ao abrir o primeiro ficheiro, senti o estômago revirar. Não eram cartas de amor. Eram extratos bancários das minhas contas de investimento, avaliações imobiliárias da nossa casa e, o mais perturbador, rascunhos de e-mails para um psiquiatra que eu nunca tinha ouvido falar. Foi aqui que descobri a verdadeira profundidade da traição. A Sofia não estava apenas a planear deixar-me, ela estava a construir uma narrativa fictícia há 6 meses. Encontrei um ficheiro de texto intitulado Diário de Incidentes. Ao ler as entradas, a minha respiração falhou. 12 de março. O João ficou agressivo porque o jantar estava frio. Tenho medo de dormir no mesmo quarto. 4 de abril. Encontrei-o a falar sozinho na garagem, parecia dissociado da realidade. Eram mentiras absolutas. No dia 12 de março, eu estava numa conferência de cibersegurança no Porto. No dia 4 de abril, estávamos a jantar com os pais dela e tudo correu perfeitamente. Ela estava a fabricar provas de demência e agressividade para garantir que, no tribunal, a minha palavra valesse menos do que o silêncio. Ela queria a guarda total dos bens e uma ordem de restrição para me expulsar da minha própria casa. Mas o verdadeiro choque, a reviravolta que mudou o meu plano de ataque, veio quando cruzei os dados financeiros dela com os registros públicos do Ricardo. Usei um software de rastreamento de ativos que desenvolvi para investigar fraudes corporativas. O rico promotor imobiliário por quem ela estava apaixonada estava, na verdade, falido. As empresas dele tinham mais dívidas do que ativos, e havia vários processos por fraude fiscal pendentes no Tribunal de Sintra. Percebi imediatamente o jogo. A Sofia não era apenas a vilã, ela era também a marca, a vítima de um esquema romântico. O Ricardo não a amava. Ele precisava de liquidez urgente para não ser preso, e a fortuna que eu acumulei ao longo de décadas era a tábua de salvação dele. Aqueles 5.000 euros eram apenas o começo. Ela já tinha liquidado um fundo de educação que tínhamos para nossa filha e transferido o valor para uma conta offshore em Malta, em nome de uma sociedade anônima controlada por ele. A raiva inicial transformou-se em algo mais sombrio. Eles não queriam apenas separar-se.
Eles queriam aniquilar o meu futuro e o da minha filha para cobrir os erros de um vigarista. Foi nesse momento que o meu sistema de segurança doméstica enviou um alerta silencioso para o meu telemóvel. Movimento detetado no escritório doméstico. Eram 3 da manhã. Abri o feed das câmaras, mas não as normais que a Sofia conhecia. Abri as microcâmaras de segurança que instalei dentro dos sensores de fumo após um assalto na vizinhança no ano passado, câmaras que eu nunca lhe tinha mencionado porque queria preservar a nossa privacidade, a menos que fosse uma emergência. No ecrã, vi a Sofia. Ela tinha chegado da festa. Ainda vestida com aquele vestido cor de vinho, ela estava no meu escritório em casa, a mexer nas minhas gavetas. Mas ela não estava sozinha ao telemóvel. Estava em videochamada. Fiz zoom na imagem e aumentei o áudio. Não encontro os discos rígidos externos, Ricardo, sussurrou ela, com a voz trêmula. Ele guarda os backups dos clientes aqui. Se destruirmos isto, ele perde a licença profissional e a credibilidade. Vai parecer que ele teve um colapso e apagou tudo num surto. Gelei na cadeira. O plano B deles, caso a falsa insanidade não funcionasse rápido o suficiente, era destruir a minha carreira profissional sabotando os dados dos meus clientes. Isso não era apenas divórcio, era a guerra nuclear. Eles queriam deixar-me sem família, sem dinheiro e sem profissão. Senti uma calma terrível descer sobre mim. Se eles queriam um louco, eu dar-lhes um espetáculo, mas não o que eles esperavam. Saí do meu escritório corporativo e desci até a garagem subterrânea. Antes de entrar no meu carro, fiz uma varredura eletrônica. O meu dispositivo portátil de contramedidas apitou violentamente perto da roda traseira esquerda. Ajoelhei-me e tateei o interior do para-choques. Lá estava, um pequeno rastreador GPS magnético, barato e legal. Eles estavam a monitorizar os meus movimentos para saberem quando eu estava fora de casa. Sorri pela primeira vez naquela noite. Aquele pequeno dispositivo preto seria a chave da queda deles. Não o removi. Pelo contrário, verifiquei a bateria para garantir que continuava a emitir sinal. Voltei para o escritório e comecei a codificar. Se a Sofia estava a monitorizar os meus ficheiros e a tentar encontrar provas da minha loucura, eu ia dar-lhe exatamente o que ela procurava, mas envenenado. Criei um documento falso, com metadados alterados para parecer antigo. Intitulei-o Fundo de Emergência, Ilhas Caimão, 2,5 milhões. Dentro do documento, coloquei extratos bancários falsificados que mostravam uma fortuna escondida que eu supostamente tinha desviado ao longo dos anos. Mas o verdadeiro truque não estava no texto, estava no código embutido no ficheiro. Era um token de rastreamento digital. No momento em que aquele ficheiro fosse aberto e reencaminhado, dar-me-ia acesso total e irrestrito ao dispositivo de quem o recebesse. Enviei o ficheiro para uma pasta no meu computador de casa chamada Não Tocar, Seguro de Vida. Sabia que a curiosidade e a ganância do Ricardo fariam morder o isco assim que a Sofia lhe contasse. Olhei para o relógio. Eram 6 da manhã. O sol estava a nascer sobre o Tejo. Eu tinha as provas da infidelidade, as provas do roubo financeiro, as provas da fabricação de calúnias e agora, tinha uma armadilha armada. A minha mulher achava que estava a jogar xadrez, mas ela nem sequer percebia que o tabuleiro estava armadilhado com explosivos. Fechei o portátil, limpei os meus rastros digitais daquela sessão e preparei-me para ir para casa. Ia entrar naquela casa, olhar para a mulher que me traiu e sorrir como o marido ingênuo que ela pensava que eu era. O verdadeiro espetáculo estava prestes a começar, e o primeiro ato seria alimentar a ganância deles até rebentarem. Regressei à casa com o nascer do sol, vestindo a pele de um homem derrotado. Arrastei os pés ao entrar na cozinha, deixei os ombros caírem e evitei o contato visual com a Sofia, que fingia ler uma revista enquanto bebia o seu café. A minha atuação tinha de ser digna de um Oscar, pois qualquer sinal de confiança ou força poderia alertá-la. Murmurei algo incoerente sobre insônias e pressão no trabalho, alimentando a narrativa que ela e o Ricardo estavam a construir sobre a minha instabilidade mental. Pousei o meu computador portátil na ilha da cozinha, esquecendo-me propositadamente de o bloquear, com a pasta Não Tocar, Seguro de Vida visível no ambiente de trabalho. Depois, subi para o quarto, tomei um duche rápido e saí para o escritório,
deixando para trás o isco mais tentador que alguma vez criei. A viagem até Lisboa foi calma, acompanhada por uma sensação de antecipação elétrica. Assim que entrei na minha sala de operações, liguei o monitor principal e lá estava a notificação que eu esperava. O ficheiro armadilhado tinha sido aberto às 9h15 da manhã. O endereço IP de origem não era o da nossa rede Wi-Fi doméstica, mas sim o de um telemóvel conectado via dados móveis. O Ricardo não tinha resistido. A ganância dele superou a cautela, e ao abrir aquele PDF no seu smartphone pessoal, ele tinha acabado de me entregar as chaves do seu reino digital. O malware silencioso que instalei correu em segundo plano, copiando todos os seus chats, e-mails, fotografias e registros de chamadas para o meu servidor seguro. O que descobri nos 30 minutos seguintes transformou a minha vingança numa missão de justiça poética. O Ricardo não era apenas um vigarista falido, ele era um predador em série. Ao analisar as suas conversas no WhatsApp, encontrei um chat arquivado com o nome Amor Algarve. A mulher na fotografia de perfil tinha metade da idade da Sofia e estava grávida. As mensagens eram de uma crueldade visceral. Ele prometia-lhe que a velha vaca de Sintra, a forma carinhosa como ele se referia à minha mulher, estava prestes a soltar o dinheiro e que, assim que a transferência fosse feita, ele desapareceria para o Brasil com ela. Havia até bilhetes de avião reservados para o Rio de Janeiro, apenas para 2 passageiros, datados para a semana seguinte à finalização do nosso suposto divórcio. A Sofia estava a destruir a nossa família, a roubar o futuro da nossa filha e a tentar internar-me num hospício, tudo por um homem que planeava abandoná-la sem um cêntimo assim que o dinheiro tocasse na conta dele. Senti uma pontada de pena, mas esmaguei-a imediatamente. Ela fez a sua escolha quando me traiu. Agora, era minha vez de jogar os dados. O meu plano inicial era expô-los publicamente, mas percebi que a verdadeira devastação viria se eu os fizesse destruir-se mutuamente. Eu precisava de injetar a paranoia nas veias daquela relação ilícita. Comecei a orquestração da catástrofe. Primeiro, utilizei o acesso remoto ao meu portátil, que ainda estava na cozinha de casa, para alterar o conteúdo do ficheiro bancário falso das Ilhas Caimão. Quando eles tentassem aceder novamente para ver os detalhes da transferência, não viriam mais o saldo de 2,5 milhões. Em vez disso, programei o ecrã para mostrar uma notificação de transferência pendente para uma conta em nome exclusivo de Sofia M., com uma data retroativa de ontem. Para o Ricardo, pareceria que a Sofia estava a tentar passar-lhe a perna e ficar com o dinheiro todo para ela, cortando da equação. Simultaneamente, preparei o golpe contra a Sofia. Selecionei as mensagens de áudio mais incriminatórias que o Ricardo tinha enviado à sua amante no Algarve, onde ele gozava da ingenuidade patética da Sofia e criticava o seu corpo e a sua inteligência. Utilizando um software de falsificação de identidade de chamadas, configurei o envio automático para o telemóvel da Sofia. A mensagem pareceria ter sido reencaminhada por engano pelo próprio Ricardo, um erro clássico de um bolso, como se ele estivesse a tentar enviar o áudio para um amigo e tivesse selecionado o contato errado. Observei pelas câmaras de segurança da sala de estar. O Ricardo tinha chegado à minha casa pouco depois de eu sair, sentindo-se o rei do castelo na ausência do marido louco. Eles estavam sentados no sofá, com o meu portátil aberto à frente deles. O ambiente parecia festivo, celebravam a vitória antecipada com o meu uísque mais caro. Então, a minha armadilha ativou-se. Vi o Ricardo inclinar-se para o ecrã, a expressão de triunfo a transformar-se em confusão e, depois, em fúria contida. Ele apontou para o ecrã, gesticulando violentamente. Eu não precisava de áudio para saber que ele estava a acusar a Sofia de desviar o dinheiro imaginário. A Sofia, confusa, abanava a cabeça, tentando explicar-se, sem entender de onde vinha aquela acusação. Foi nesse momento preciso que o telemóvel da Sofia vibrou na mesa de centro. Ela pegou nele, distraída pela discussão. Vi a cor drenar do rosto dela à medida que ouvia a mensagem de áudio falsamente reencaminhada. A postura corporal dela mudou instantaneamente. De defensiva, passou para o ataque. Ela levantou-se, atirando o telemóvel contra o peito do Ricardo. A discussão escalou rapidamente de palavras para empurrões. A união perfeita dos conspiradores estava a desmoronar-se sob o peso das mentiras que eu tinha cuidadosamente manipulado.
Eles estavam presos numa sala de espelhos, onde cada reflexo mostrava uma traição diferente, e nenhum deles sabia que o arquiteto daquele caos estava a quilômetros de distância, a beber um café expresso e a assistir a tudo em alta definição. Mas eu ainda não tinha terminado. Para garantir que a ruptura fosse irreversível e pública, decidi introduzir um elemento externo. Usando o telemóvel clonado do Ricardo, enviei uma mensagem anônima para a esposa de um dos seus maiores credores, um agiota perigoso da margem sul a quem o Ricardo devia milhares de euros. A mensagem continha apenas a localização GPS atual do Ricardo, a minha casa, e uma nota a dizer que ele estava prestes a fugir do país com uma fortuna roubada. O tempo para a subtileza tinha acabado. Eu estava prestes a trazer o mundo real para dentro da bolha de fantasia deles, e a próxima hora determinaria quem sairia daquela casa com algemas e quem sairia com a dignidade intacta. A tempestade perfeita estava formada, e o trovão estava prestes a soar. O espetáculo que se desenrolou nas horas seguintes através dos meus monitores foi a confirmação brutal de que o mal, quando privado de disfarces, devora-se a si mesmo. A elegância da vivenda em Sintra, outrora o palco da nossa vida familiar, tinha se transformado numa arena de gladiadores desesperados. O Ricardo, o homem que projetava uma imagem de controle e sofisticação, estava agora encurralado entre a fúria de uma mulher traída e o pânico de um devedor insolvente. A minha manipulação digital tinha cortado os fios que seguravam as suas máscaras, e a realidade estava prestes a arrombar a porta da frente, literalmente. O agiota que eu tinha alertado anonimamente não demorou a chegar. Através da câmara do portão principal, vi um SUV preto parar bruscamente, bloqueando a saída do Audi do Ricardo. 2 homens corpulentos saíram do veículo, não com a postura de visitas sociais, mas com a determinação pesada de quem vem cobrar dívidas antigas. O interfone tocou insistentemente, um som estridente que ecoou pela sala onde o casal já estava em colapso. Vi o terror puro no rosto do Ricardo. Ele sabia exatamente quem estava lá fora. Num ato de cobardia suprema, que ficará gravado para sempre nos servidores da minha nuvem privada, ele tentou empurrar a Sofia para a porta, gesticulando para que ela resolvesse a situação ou pagasse o que ele devia com o dinheiro que ele acreditava que ela tinha roubado. A confusão instalou-se. A Sofia, ainda atordoada pela revelação da amante grávida e pela agressividade súbita do homem por quem destruiu a família, recusava-se a abrir o portão. Foi o momento perfeito para minha intervenção final junto das autoridades. 5 minutos antes da chegada dos cobradores, eu tinha acionado remotamente o alarme silencioso de pânico da casa, aquele que alerta diretamente a GNR e a empresa de segurança privada, indicando uma invasão de domicílio em curso com reféns. Para a polícia, a narrativa era clara: havia intrusos violentos na propriedade e uma situação doméstica volátil. Mas eu não me fiquei por aqui. Enquanto as sirenes começavam a uivar ao longe, cortando o silêncio da Serra de Sintra, enviei um dossiê encriptado para a Unidade Nacional de Combate a Cibercrime e para a Polícia Judiciária. Este dossiê não continha fofocas de traição. Continha os registros detalhados das fraudes fiscais do Ricardo, as provas de branqueamento de capitais que ele tentará passar pelas minhas contas, e, crucialmente, os documentos falsificados que a Sofia tinha assinado sob a influência dele, implicando-a nos esquemas ilegais. Eu não estava apenas a denunciar um rival amoroso, estava a entregar às autoridades uma rede de crime financeiro numa bandeja de prata. Quando as luzes azuis dos perilampos da GNR iluminaram as janelas da sala, o caos atingiu o seu clímax. Os agiotas, percebendo a chegada da polícia, tentaram fugir, mas foram interceptados na estrada estreita, criando um bloqueio que impediu qualquer fuga do Ricardo. A polícia entrou na propriedade com armas em punho, encontrando um cenário que nem o melhor guionista de novelas conseguiria inventar. O Ricardo, num último espasmo de desespero, tentava sair pelas traseiras com o meu computador portátil, o mesmo que continha um malware de rastreamento. A Sofia estava sentada no chão da cozinha, a chorar convulsivamente, rodeada pelos cacos de uma vida que ela própria tinha partido. Observei, com uma satisfação fria e distante, enquanto os agentes algemavam o Ricardo. Ele gritava, acusando a Sofia de ser a mentora intelectual, tentando negociar a sua liberdade vendendo a mulher que supostamente amava há 1 hora atrás. A lealdade dos criminosos é tão frágil como as suas promessas.
A Sofia não foi algemada imediatamente, mas foi retida para interrogatório. Vi o momento exato em que a realidade a atingiu como um comboio de mercadorias. Um dos agentes entregou-lhe o telemóvel dela, que tinha sido confiscado temporariamente, e ela viu a notificação que eu tinha programado para aparecer naquele preciso instante. Não era uma mensagem de texto. Era uma apresentação automática de diapositivos enviada para o e-mail dela. O primeiro slide era a fotografia do beijo na festa. O segundo, o extrato bancário da conta da amante do Ricardo. O terceiro, a cópia do plano que eles tinham traçado para me internar. E o último slide era apenas uma frase simples sobre um fundo preto: a verdade é o único sistema impossível de hackear. Ela olhou para a câmara de segurança no canto do teto. Pela primeira vez em meses, ela viu-me. Não o marido passivo que ela desprezava, mas o arquiteto invisível da sua desgraça. O olhar dela não pedia perdão, transmitia apenas o horror absoluto de quem percebe que esteve a jogar damas contra um mestre de xadrez durante todo o tempo. O Ricardo foi levado no carro patrulha, gritando impropérios. A Sofia ficou sozinha na sala vazia, enquanto os agentes recolhiam provas. A casa estava agora marcada como cena de crime. O meu advogado, instruído previamente, chegaria dentro de 1 hora com os papéis do divórcio por justa causa e a ordem de despejo imediata, baseada no uso da propriedade para atividades ilícitas. Desliguei os monitores um a um. O brilho azul desapareceu, deixando meu escritório na escuridão reconfortante. Não havia alegria na vitória, apenas a sensação pesada de um dever cumprido. Eu tinha protegido meu patrimônio, a minha sanidade e o futuro da minha filha. O castelo de mentiras tinha desmoronado, e agora restava apenas limpar os escombros. Levantei-me da cadeira, sentindo o peso de 23 anos a sair dos meus ombros. Estava na hora de sair de Lisboa, de deixar para trás a toxicidade daquela vida. O Algarve esperava-me, não como o refúgio sórdido que o Ricardo planeava, mas como o local onde eu começaria a reescrever o meu próprio código-fonte. A vingança estava completa, mas a verdadeira cura, essa, exigiria um tipo diferente de força. 1 ano passou desde a noite em que as luzes estroboscópicas da polícia iluminaram a escuridão da Serra de Sintra, expondo as fissuras de uma vida que eu julgava ser perfeita. Agora, sentado na varanda da minha nova casa, no topo de uma falésia perto de Sagres, observo o Atlântico bater com violência contra as rochas, um lembrete constante de que a natureza, tal como a verdade, é uma força imparável. O ar aqui é diferente, mais limpo, desprovido da umidade sufocante das mentiras e das aparências sociais que dominaram as minhas últimas 2 décadas. O silêncio do Algarve no outono é a melhor música que já ouvi, apenas interrompido pelo som das gaivotas e pelo ocasional ping de um e-mail de trabalho no meu servidor seguro. O desfecho legal foi tão cirúrgico e devastador quanto o meu ataque digital. O Ricardo não teve a sorte de escapar apenas com humilhação pública. As provas que entreguei à polícia judiciária eram irrefutáveis. O dossiê continha o rastro digital completo de anos de evasão fiscal, branqueamento de capitais e fraudes imobiliárias. Ele foi condenado a 8 anos de prisão efetiva no estabelecimento prisional de Caxias. A ironia suprema, que ainda me faz sorrir discretamente enquanto bebo meu café da manhã, é que a fortuna que ele tanto desejava roubar-me acabou por ser a causa da sua ruína. A ganância cegou-o a tal ponto que ele assinou a sua própria sentença ao abrir aquele ficheiro armadilhado. A última vez que o vi, através do vidro de segurança da sala de tribunal, ele parecia 10 anos mais velho, um homem quebrado, despojado do fato caro e da arrogância de predador. A Sofia teve um destino diferente, talvez mais cruel na sua subtileza. Ela evitou a prisão, pois o seu advogado conseguiu provar que ela tinha sido manipulada emocionalmente e coagida a assinar documentos fraudulentos, uma defesa patética que a retratou como uma tola incompetente diante de toda a sociedade portuguesa. No entanto, o Tribunal de Família não foi tão benevolente. Com as provas da sua infidelidade, da tentativa de me interditar por falsa insanidade e do desvio de fundos comuns, o juiz aplicou a lei com um rigor absoluto. Ela perdeu qualquer direito à pensão de alimentos ou compensação. A venda da casa de Sintra serviu apenas para pagar as dívidas que ela tinha contraído em nome do Ricardo e as custas judiciais astronômicas.
Sei, através de conhecidos comuns que ainda tentam trazer-me novidades indesejadas, que ela vive agora num pequeno apartamento arrendado na linha de Sintra, longe do luxo a que estava habituada. O círculo social de Cascais, que ela tanto valorizava, fechou-se hermeticamente contra ela. Aquelas amigas que bebiam champanhe conosco foram as primeiras a virar-lhe as costas quando o escândalo rebentou. A mulher que queria 70% do meu império ficou com 100% do nada. Ela tentou contactar-me há 3 meses. Recebi uma carta registada, escrita à mão, cheia de arrependimento e nostalgia fabricada. Não abre. Queimei-a na lareira desta sala, observando as palavras não lidas transformarem-se em cinza e fumo, subindo pela chaminé e desaparecendo no céu azul. Não há espaço para rebotes num sistema que foi corrompido de forma tão fundamental. A minha filha, a única vítima inocente desta guerra, vive agora comigo. A resiliência dela foi a maior surpresa e a maior bênção deste processo. Ela viu as provas. Ela ouviu os áudios onde a mãe planeava destruir o pai. Em vez de se deixar abater, ela usou a dor como combustível. Terminou o curso com distinção e está a ajudar-me a expandir a minha empresa de consultoria de segurança. A nossa relação, forjada no fogo daquela traição, é agora inquebrável, baseada numa transparência absoluta que nunca existiu no meu casamento. Ela aprendeu a lição mais valiosa que eu poderia ensinar: a confiança é um privilégio, não um direito, e deve ser verificada constantemente. Profissionalmente, o escândalo teve um efeito paradoxal. Em vez de arruinar a minha reputação, como a Sofia planeava, consolidou-a. O mercado percebeu que, se eu fui capaz de desmantelar uma conspiração doméstica com tal precisão e proteger os meus ativos contra um ataque interno, os segredos corporativos dos meus clientes estariam mais seguros comigo do que num cofre do Banco de Portugal. A minha empresa triplicou de tamanho. Tenho contratos com bancos internacionais e agências governamentais. O meu trabalho deixou de ser apenas sobre proteger dados, tornou-se sobre proteger a integridade. Às vezes, quando o sol se põe e o horizonte se tinge de roxo e laranja, penso naquele homem que fui na festa. Aquele marido ingênuo que acreditava que o amor era incondicional e eterno. Ele morreu naquela noite em Sintra, e não sinto a falta dele. O homem que sou hoje é mais frio, talvez, mas é autêntico. Aprendi que a vingança não precisa de ser gritada nem violenta. A verdadeira vingança é viver bem, prosperar e deixar que os culpados apodreçam nas prisões que eles próprios construíram, sejam elas celas com grades de ferro ou apartamentos vazios cheios de memórias dolorosas. Levanto-me da cadeira e caminho até a beira da falésia. O vento despenteia o meu cabelo, agora mais grisalho, mas a minha coluna está direita. Não carrego o peso da traição. Carrego apenas a leveza da verdade. O meu sistema foi reiniciado. O firewall está ativo. E pela primeira vez em muitos anos, estou verdadeiramente seguro. A história da Sofia e do Ricardo acabou, convertida em meros dados arquivados numa pasta esquecida. A minha história, porém, está apenas a começar a ser escrita, linha de código por linha de código, sob os meus próprios termos.